mais uma vez a você que nos assiste aqui no canal Unidos a Jesus. Estamos de volta, nosso irmão Estênio aqui. Mais uma vez estamos aí. Eu, Valério Júnior, aqui no canal, nesse nosso podcast Unidos a Jesus. Hoje nós vamos falar o tema, a importância da igreja no fim do mundo. É um tema que muitas pessoas evitam citar ou discutir, porque ainda se questiona muito, né, a respeito do entendimento do Apocalipse, do fim do mundo e tudo mais. Só que nós, como igreja, nós entendemos que o Apocalipse é literal, que ele vai acontecer, que o mundo está para ser executado sobre ele o fim, vamos dizer assim, o fim das coisas como conhecemos. E a igreja tem um papel fundamental, né, nesse momento da história. E nós vamos discutir aqui qual o papel da igreja atual, com tantos movimentos, com tanta modificação, né, que a igreja sofreu de Atos 2 para cá. Qual o papel da igreja no fim do mundo? É um tema bastante interessante que precisa ser falado, porque a igreja ela vive um processo desde lá de Atos capítulo 2, onde a igreja de fato começa a caminhar ali com as próprias pernas, começa a ter a sua definição, e esse período vai terminar no Apocalipse. Vai terminar nesse ato que vai acontecer, que está registrado lá no livro de Apocalipse, onde conta como vai ser esse evento grandioso aqui na Terra, e que vai sacudir, vai modificar a Terra da maneira que nós conhecemos. A igreja tem um papel que vai ser desenvolvido nesse ato de grande tribulação, onde vai começar ali, literalmente, o fim do mundo. Aliás, será que é realmente o fim do mundo? A grande questão que nós precisamos levantar aqui também é que nós não vamos discutir aqui a questão da cronologia. O que é mais discutido no meio, principalmente evangélico tradicional, quando se discute em relação ao fim do mundo, aos eventos que irão anteceder ou não a volta de Cristo, né, que nós temos vários entendimentos a respeito dessa questão. Alguns entendem que a igreja não passa a tribulação aqui, a grande tribulação. Outros entendem que a igreja passa a tribulação. Outros entendem que a igreja é arrebatada no meio, ali nos 3 anos e meio do 7 de tribulação. A questão aqui, nós não iremos discutir a teologia do fim do mundo, mas a importância da igreja nesse ato. A importância da igreja independente de onde que ela esteja colocada, onde que ela vai sair de cena. Hoje, nós precisamos pensar no hoje. Hoje a igreja está aqui. E hoje, a grande barreira, né? O mundo ainda não foi tomado pelo mal. O mundo é dominado pelo mal. O próprio Senhor Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, e que o domínio deste mundo é de Satanás, é do mal. Só que a igreja é ainda a âncora que sustenta uma certa paz. Se o mal está contido, é porque a igreja ainda está aqui. Então, esse é o primeiro grande papel da igreja. O segundo grande papel, na minha opinião, é o cumprimento daquilo que está lá em Atos 2, que é o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, este será salvo. Nem toda criatura, que é o homem sem Deus, ele ainda é criatura. Exatamente. É criatura. Nem toda criatura ouviu ainda. Exatamente. E até chegar o momento da grande tribulação, a igreja tem a responsabilidade de pregar esse evangelho a toda criatura. Então aí já fica um ponto que nós devemos deixar registrado, que é a responsabilidade da igreja. Desde lá de Atos dos Apóstolos até o momento em que a trombeta soar, a igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. E essa criatura, depois que ela recebe o evangelho, a igreja tem ali a responsabilidade de manter essa criatura, que agora já não é criatura, já é criação. Já é filho de Deus. Já é filho de Deus. Só não é filho de Deus. A se manter dentro do evangelho. Esses 2 pontos aí são o papel da igreja. E uma vez a pessoa se tornando filho de Deus, agora ela recebe também a responsabilidade de transmitir. Continuar. É um processo infinito. Ciclo vicioso, digamos assim. Como se fosse uma roda numa bicicleta. É por isso vai começar e vai continuar, não vai ter fim. É por isso que Jesus empenhou tanto esforço
na instituição da igreja, né? Ele se deu, ele se entregou à morte por nós. Ele, é claro, ele deixou um legado antes, 3 anos apenas de ministério, deixou um legado gigantesco, deixou 12 apóstolos bem instruídos para que iniciasse o grupo chamado Igreja de Cristo. E agora, nesse momento do fim, e é um ponto interessante, que muitas pessoas ainda discutem, ainda procuram, onde iniciou o tempo do fim? Exatamente os últimos dias iniciaram depois da morte de Cristo. Todo o período, desde a morte de Cristo, quando teoricamente virou o calendário, zerou o calendário ali, dali para cá já é o tempo do fim, já são os últimos dias. São os últimos dias. Que está também nos evangelhos. Interessante lembrar que Paulo, ele registrou em uma das suas cartas, agora eu não me recordo ao certo aonde está registrado esse versículo, que ele falou, ó, no dia do arrebatamento, quando vai iniciar sim o período da tribulação, ou não, alguns acreditam que a igreja estará no meio da tribulação, nós não vamos discutir isso. Paulo, que já se foi, já está na sepultura há muito tempo, ele fala o seguinte, ó, primeiro os mortos, eles irão ressuscitar, e depois nós, os vivos. Então o que aconteceu? Paulo estava se incluindo como participante do ato dos vivos. Paulo já esperava a volta de Jesus para o tempo dele. E a palavra de Deus fala que muitos julgam a volta de Cristo como algo que está sendo demorado. Mas não está sendo demorado. O tempo está sendo dado para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A teórica demora do arrebatamento é exatamente a misericórdia de Deus, a graça se apresentando à humanidade, dando tempo para que todos se arrependam, para que todos consigam encontrar a verdade, enquanto é tempo. Há um processo da porta da graça que se abriu lá em Cristo no Calvário, onde ele abriu a porta da graça, e ele está se estendendo por geração após geração até no dia do arrebatamento. O interessante que na minha visão, que eu acho mais importante que nós pensamos, não é se nós vamos passar ou não a tribulação, mas se nós estaremos salvos dentro desse período. Está lá dentro de Atos 2 até o dia da trombeta, onde Cristo virá nas nuvens buscar essa igreja. A igreja ela tem que estar preparada para estar dentro desse processo, desse ciclo. O principal preparo da igreja é estar com Cristo. Por quê? Exatamente. Cristo pode voltar para mim hoje. Eu posso esperar na sepultura pelo dia da grande tribulação. Talvez você esteja esperando passar a tribulação aqui, esteja se preparando. Eu preciso ter mantimento, eu preciso ter saúde, eu preciso estar preparado, eu preciso ter um bunker subterrâneo, eu preciso sobreviver à grande tribulação. E se Jesus te chamar hoje? E se Cristo voltar para você hoje? Você vai estar preparado? Eu estou preparado para estar com Ele hoje? Para receber o fim do mundo hoje, para mim? O fim do mundo pode acontecer agora, mas pode acontecer daqui a 10, 15 anos. Daqui a 300 anos? Tem um hino que diz assim, tudo nos mostra que ele pode vir agora. Talvez seja até mesmo nesse instante. Mas pode ser muito em breve. Assim diz a poesia do hino. Sim. Nós não sabemos, nem o próprio Senhor Jesus sabia que dia que vai ser a grande tribulação, o início do período em que nós chamamos de grande tribulação. Ele não deixou registrado isso. E foi interessante não deixar registrado. Agora imagine se nós tivéssemos na nossa cabeça. Dia 30 de agosto de 2036 vai começar a grande tribulação. Que caos seria no dia 29? Por isso que a Bíblia nos deixa sem incógnitas. E muitas outras. Que não nos deixa dar ali uma data veredita. Não, e se tivesse data, a sociedade viveria nas suas dissoluções. Viveria no pecado. Até próximo do dia. 2, 3 dias, ou talvez no dia anterior. Não, agora é a hora de me converter. Agora é a hora de me entregar. Não é assim que funciona. Não pode ser. Todos os grupos até hoje, na história da igreja, que marcaram data,
deram uns burros na água, vamos utilizar essa expressão, Se né? enganaram. Não teve Se fundamento. enganaram e levaram muitos ao engano. Muitos ao engano. E muitos, mesmo depois de todo o erro do passado, do início da história desses grupos, sobrevivem até hoje em cima do engano, em cima do erro, né? E pessoas que tentaram marcar, às vezes o fim do mundo, às vezes a volta de Cristo. E hoje também nós temos por exemplo, grupos religiosos que afirmam que a igreja Categoricamente que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Outros que a igreja passará aqui na terra a tribulação. Outros que nós já estamos vivendo a tribulação. Outros que não haverá um milênio literal, que o milênio é uma figura. O milênio é o período da igreja, o período que Outros Cristo já pregam que o milênio vai ser literal, vai ser exatamente 1000 anos. Aí você levanta o questionamento para nós. Mas isso não faz diferença. Realmente não faz. A teologia, a cronologia da coisa não faz. A questão é, quando eu afirmo algo e esqueço o outro lado, eu me preparo da forma incorreta. Exatamente. Nós temos que estar preparados para todos os cenários. Vamos supor que a questão ali, outro dia nós estávamos estudando as 70 semanas de Daniel. Já se passaram 69 e existe um espaço entre a 69ª e a 70ª, as 70 semanas. Quando que isso se dará? Não se sabe. Existe todo um processo para ser cumprido, mas aí beleza, chegou, acabou as 70 semanas, e agora? O arrebatamento é antes? No meio? Ou depois? Vai existir um milênio literal? A igreja vai, depois a igreja retorna para reinar? A igreja já reina? Isso é toda uma discussão, é toda uma... Na minha visão minha particular, o mais importante não é nós nos preocuparmos se nós vamos passar ou não a tribulação aqui na Terra, mas se nós estaremos preparados como criaturas que deixarmos de ser criaturas e passarmos a ser filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, não vai fazer diferença se nós passarmos a tribulação aqui ou não. Nossa garantia de salvação, ela não está relacionada diretamente à grande tribulação. Se nós estivermos aqui ou não estivermos, não vai fazer diferença, porque a nossa pátria celestial já está garantida. A gente não precisa se preocupar. E o entender o fim do mundo errado traz dificuldades para muitas pessoas pelo seguinte: eu já ouvi alguém comentando a seguinte situação: no momento em que iniciar a tribulação, vai haver um período em que vai haver ainda a porta aberta da graça, vai haver salvação na tribulação. Então algumas pessoas que já conhecem o evangelho estão com essa esperança, esperar chegar a tribulação para pegar ali aquela gaveta ainda aquela abertura de salvação que vai ter naquele período de grande tribulação. É um risco muito grande que as pessoas estão correndo, esperando algo que não se sabe quando virá, sendo que a morte pode me alcançar hoje. Então eu preciso estar preparado hoje. O papel da igreja, qual é o papel da igreja no fim do mundo? É o nosso diálogo aqui. A igreja precisa preparar as pessoas. Preparar o mundo que está jaz no maligno, independente da tribulação ou não. E primeiro nós temos que estar preparados. A igreja tem que estar preparada. Ok, a igreja só que a igreja preparada não é preparada para fugir para os montes. Às vezes não, eu quero treinar a minha juventude a colocar uma mochila nas costas de campista e sumir no mapa. Para que isso? Não vai ter para onde correr. Quando chegar aquele momento, não vai ter para onde correr. E se tiver para onde ir, e se tiver aonde ir, aqueles que sobreviverem vão durar algumas horas. E vai chegar um período em que as pessoas procurarão a morte e não vão conseguir morrer. O sofrimento vai ser extremo. Então nós não precisamos preparar as pessoas para enfrentar o problema físico. Que quando nós imaginamos a grande tribulação, nós só pensamos com o problema físico, mas o problema maior não é o físico, é o espiritual. A morte física nesse momento é o de menos. E o espiritual, como é que está? Porque as pessoas vão ter sede da palavra de Deus e não vai ter mais. O Espírito Santo vai ter sido retirado. As pessoas vão ler a Bíblia como se fosse um livro comum, não vai ter sentido. A igreja vai ser como uma edificação comum, vai ser como qualquer outro lugar, um teatro, ser como E aí, se as pessoas, o grupo igreja vai estar aqui,
ou não, também não entra em nuance. Por quê? Porque o Espírito Santo, uma vez retirado, não vai haver salvação mais. É o Espírito Santo que convence. Então, como está você hoje? Qual a sua situação perante isso? Como igreja, se você já faz parte de algum grupo, se você já é um cristão convertido, como está você hoje, preparando-se para o fim do mundo? Ah, mas talvez você não acredite no fim do mundo. Então já começou errado. Já começou errado. Está escrito na Bíblia, o próprio Jesus Cristo alertou tudo o que aconteceria ali em Jerusalém, claro. Muita gente acredita, entende o Apocalipse, ou parte do Apocalipse, como cumprimento do que Jesus tinha dito para Jerusalém. Ok, é isso mesmo. Só que existe a maior parte, talvez 90% do Apocalipse, não se cumpriu ainda. E é sim o fim do mundo. É sim o desfecho da história, né? O ápice da história é o Apocalipse, o arrebatamento e a destruição de tudo isso aqui. E uma coisa que muita gente esquece: todos, sejam salvos ou sejam não, perdidos, todos viverão eternamente. Só que alguns com Cristo na glória. Depende de onde você vai viver eternamente. No inferno sofrendo. Talvez aquilo que você tem ouvido até hoje te convenceu de que, não, se eu não for salvo, eu vou ser simplesmente extinto, né? Vai extinguir a minha alma, não vai existir mais, não vai ter sofrimento. Todos vão viver eternamente. Só que uns glorificando a Deus e no prazer, e outros no sofrimento eterno. Sofrimento que não tem fim. Então, se você é participante de um grupo ou foi convencido por uma teologia que diz que não há sofrimento eterno, olha, vocês estão lendo a Bíblia errado. Aliás, não estão lendo a Bíblia. Porque na Bíblia fala que existe o sofrimento eterno. A Bíblia é clara nesse e a alegria eterna. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Se você ainda não está preparado, não para passar a tribulação ou deixar de passar, mas para a vinda de Cristo, Deus te abençoe. Agora, se você não está preparado para passar no momento que a trombeta tocar, os salvos forem arrebatados, independente se está dentro do período de tribulação ou não, se você não está preparado com isso, se prepare, porque você é um grande candidato a, independente se a igreja passar ou não a tribulação, ficar no meio da tribulação e talvez passar a eternidade no sofrimento eterno. E quando nós discutimos demais a esse respeito, o medo de passar a tribulação aqui ou não, são pessoas que provavelmente vão negar a Cristo. Porque vai chegar um tempo em que a sua vida física vai depender da sua fé. Né? Assim como alguns países hoje já é assim. Se você negar a Cristo, você vive. Se você confessar, você vai perder a sua vida física. Então vai chegar no momento da tribulação, não, você é cristão, você não quer receber a marca da besta. Muita gente desacredita. É incrível como que o ceticismo com a Bíblia tem crescido tanto. Né? As pessoas acreditam Cada dia que passa, menos pessoas acreditam na veracidade da palavra de Deus. As pessoas acreditam em toda a loucura que a ciência propõe, né? Coisas absurdas, completamente absurdas. As pessoas acreditam piamente que a ciência é o Deus. Mas quando se trata da Bíblia, que fala da marca da besta, que fala do falso profeta, que fala do anticristo, não, as pessoas, não, isso aí não existe, isso aí é figura. E é claro que a igreja às vezes tem um papel também errado na história. Por quê? Nós queremos nominar às vezes o anticristo, que não é anticristo coisa nenhuma. Queremos apontar nomes, pessoas, Nós queremos apontar pessoas. O anticristo, ele vai ser uma pessoa, mas ainda não é o momento. A gente não tem capacidade de afirmar literalmente quem é. Com certeza, com convicção. Não somos nós que vamos definir. Ele vai se apresentar. Não é a igreja que vai apontar, não, aquele lá é o anticristo e agora passa a ser. Não. Ele vai se apresentar, ele vai trazer uma falsa paz. E nós estamos vendo um conflito muito estranho, né, atualmente no mundo, uma guerra muito estranha, em que pode escalar para algo maior. Aquilo ali está muito estranho, pode escalar para algo maior. E exatamente no momento em que alguém trouxer e conseguir instalar uma falsa paz, quando disserem a paz, então virá a destruição. Então aí sim, aquele que trouxer a paz será de fato o anticristo. Vai ser uma pessoa fisicamente humana, 100% nascido de mulher?
Não A sei. gente não sabe. Será E não talvez? precisamos nos preocupar. Será talvez a própria inteligência artificial, que é algo que o ser humano, é um Deus que o ser humano está criando, que já conseguiu ultrapassar a própria Mentalidade humana. mentalidade humana. Às vezes muita gente também é cético quanto a isso, mas é uma coisa muito séria que está acontecendo. Uhum. Qual o papel da igreja No meio disso. no meio disso tudo? Nós precisamos preparar as pessoas para o fim. Como igreja, nós precisamos preparar as pessoas para, quando chegar esse momento, eles já tenham a sua plena convicção de fé, já tenham a sua salvação. Esse é o papel da igreja no final dos tempos. E nós devemos estar preparados para hoje. É claro que Eu tenho que preparar as almas para que o fim do mundo aconteça a qualquer momento. É claro que isso não quer dizer que você não possa ter planos. Sim, claro. Eu tenho planos para daqui a 10 anos. Talvez você que tenha um sonho de formar um filho na faculdade. Nenhum problema há nisso. Uhum. Mas para hoje, ele está pronto? Uhum. Eu estou pronto? A minha família está pronta? A prioridade é estar pronto para encontrar com o Senhor Jesus na vida, para a boda dos cordeiros. E pode ser hoje. Talvez Pode ser a qualquer momento. Talvez você está deixando para se preparar. Não, vou me preparar mais para frente. Ou vou me dedicar mais. E é uma coisa que nós sempre ouvimos falar, mas só quando nós vivemos na prática que nós entendemos. Quando se é jovem demais, nós não queremos muito compromisso com nada. Uhum. Mas nós Vou deixar temos... para minha velhice. Não, mas nós temos vida, mas nós temos um pouco mais de tempo e temos ânimo. Uhum. Aí nós envelhecemos um pouco mais, começamos a trabalhar, então entramos ali na fase dos 20, 18 até os 30 anos, começamos a trabalhar, ainda tem ânimo, mas agora não tem tempo. Uhum. Tem talvez recurso, mas o tempo está escasso. Escasso. Ah não, eu vou então me dedicar mais quando eu tiver mais tempo. Mas quando eu tiver tempo, eu não vou ter saúde, eu não vou ter saúde, não vou ter ânimo, não vou ter disposição, talvez até recurso e tempo, mas sem ânimo para fazer. Uhum. Então, meus amigos e irmãos, devemos estar preparados hoje. Hoje. Pode ser que não haja uma grande tribulação tão extensa que 1000 anos para Deus é um dia e um dia 1000 anos. Ah, mas a Bíblia descreve 7 anos de tribulação. Pode ser figurado. Pode ser literal também, não pode. Nós não temos capacidade de afirmar isso. O reinado de 1000 anos é literal? Não sei. A única coisa que nós podemos afirmar é o que está lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Em um momento oportuno, é agora de você achar o Senhor. E ali, no início do livro de Atos, quando Jesus, após ressuscitar da sua morte na cruz que nos salvou, quando ele é assunto aos céus, aqueles anjos chegam para aqueles homens ali que estavam olhando para Jesus subindo, e eles falam, olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele virá. Mas não foi dado data. Não foi dado... É claro que alguns sinais vão preceder o seu retorno, e nós já estamos vendo, se você acessar as mídias sociais, você vai ver quanta coisa esquisita tem acontecido nos últimos tempos. Você dá um Google aí, você vai ver que muita coisa aconteceu desde Atos dos Apóstolos até hoje, que se cumpre as profecias que estão registradas na palavra de Deus. Só que nada nos dá o direito de marcar a data. Nada. O papel da igreja no fim do mundo é preparar as pessoas. Não trazer anarquia, não desesperar as pessoas, não desesperançar, porque às vezes a nossa vida é tão pacata, é tão triste, é tão fria, que nós acabamos tirando a esperança dos outros. Mas que crente é esse que está esperando Jesus com a desesperança desse jeito? Não. Precisamos esperar Jesus para hoje. E se não for pelo arrebatamento, talvez pela morte. Talvez pela morte. Nós temos duas maneiras de encontrar com ele. Sermos arrebatados ou sermos mortos, ou morrermos, né? Talvez de forma natural, e encontrarmos com ele. Precisamos estar preparados. E o papel da igreja é preparar as pessoas. Nós, preparados como grupo, como irmãos, como um corpo, e preparar a humanidade, todos aqueles que derem ouvidos. Uma coisa que deve ficar clara: a igreja não vai conseguir mudar o mundo. Não é papel da igreja mudar o mundo. Não é essa a responsabilidade da igreja. A igreja, às vezes, alguém
fica irado, alguém da igreja questiona, puxa vida, mas como que a pessoa pode ser assim e assado e o mundo está dessa forma? Não, o mundo está cumprindo o papel dele. A palavra diz que o mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior, o mundo não vai mudar por conta da igreja. Uhum. O que não pode é a igreja se mudar por causa do mundo. se amoldar, quando Paulo diz ali, não vos conformeis com este século, não é simplesmente ficar indignado, não, é não seguir eles, Uhum. é não fazer igual. Esse é o papel da igreja. Quando eu não faço igual, quando eu me indigno também, eu cumpro de fato o meu papel. Que é o papel como cristão, como filho de Deus. Preparar, sem desespero, que nós precisamos também de trabalhar, nós precisamos de dinheiro para conseguir viver, mas principalmente com esperança e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem esperança também não consegue andar. Elas têm que andar juntas, têm que ter as duas. Que nós, como igreja, cada dia possamos evoluir no nosso propósito, na nossa missão, nos prepararmos e preparar o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor. Preparar as pessoas que estão ao nosso redor. O fim do mundo é uma realidade. Não sabemos para quando. É claro que o que nós esperamos é o quê? Que nós tenhamos uma vida tranquila, sem muitos desafios, que os nossos filhos, que as próximas gerações também consigam viver e criar os seus filhos. É isso que nós esperamos. Nós não queremos tribulação para agora. Mas se acontecer, nós vamos simplesmente perder a esperança e chutar o balde? Ou nós estamos preparados espiritualmente e mentalmente para isso? Fisicamente, nós vamos sofrer, não vai ter jeito. Seja a morte ou seja a tribulação. Mas que nós estejamos preparados para isso tudo. A palavra final? Deus abençoe você que está nos assistindo. Espero que você tenha entendido o papel, tanto você como a igreja, no fim desse mundo tão bonito que nós vivemos, que infelizmente tem se tornado algo tão devastador no nosso meio. Você esteja preparado, independente para você encontrar com Deus depois da morte ou no arrebatamento. O fim do mundo é uma realidade. Não fique enganado de que isso tudo é uma historinha de conto de fadas. Não. A mídia, a sociedade no geral, ela tenta desviar, né? A própria Bíblia fala que, se possível, eles enganariam até os eleitos. Até aqueles que o próprio Deus escolheu seriam enganados, se o tempo não fosse abreviado. Exatamente. E às vezes a gente não entende, né? Por que os dias estão passando tão rápido, por que as coisas mudam de forma tão repentina, de forma tão rápida. É o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus se cumprindo, Jesus está às portas. Falta alguma coisa ainda para acontecer? Na minha maneira de ver, falta. Mas pode também não acontecer. Mas Cristo pode voltar hoje. Para mim, de forma individual, ou para buscar a igreja. Estejamos preparados. Nós agradecemos a você mais uma vez que ouve, né, que vê aqui o nosso conteúdo. Compartilhe, dê o joinha aí e volte. Vá lá no Instagram e volte para ver nossos mais conteúdos que temos aqui. Temos playlists com louvores, temos playlists de estudos. Você divulgue esse nosso trabalho para quem você gosta. Se você entendeu aqui a nossa ideia, compartilhe, será bênção na vida de outras pessoas também. Obrigado a todos vocês. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!